It's time! Ladies and gentlemen, boys and girls, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Happy Hour do Propagandista SA, o mais prescrito do Brasil. Uou! Vamos lá para mais uma. Esse combate tá brabo, tá brabo. E hoje não poderia ser diferente. Mais um oponente feroz, feroz. Tudo bom com vocês? Beleza? Aí sim, hein? Vamos lá. Chegou a hora. It's time. Aqui a gente não corre do couro. Aqui a gente enfrenta a pancada e a surra aqui. Calma, a surra aqui é de conteúdo. Então vai lá. Para quem tá chegando, vocês patrocinam essa live. Segura o coração aqui embaixo. Bem aqui, ó. Aqui embaixo tem um coração. Segura, espere ele explodir. Aí sim, você vai estar entregando essa live para mais pessoas, para quem realmente precisa, e a gente vai despejar um conteúdo relevante para vocês. Tudo bom, gente? Beleza? Vamos lá para mais um. Pegaram papel e caneta, que isso aqui não é uma live, isso aqui é uma aula que se você aplicar, eu te garanto que você tem resultados. Te garanto. Esse tem um padrão Alisson Costa garantindo a sua performance. O certificado de performance Alisson Costa. E sim, hein? Vamos lá. Deixa eu organizar aqui. Ó, eu tô trabalhando muito processos com isso aqui. Olha só que legal. Isso aqui chama post-it. Tem um monte. Tem colorido, tem esse azul, tem esse aqui amarelinho. Tinha um rosa, o rosa acabou. Tem um monte pregado aqui na minha parede também. Ó, olha ali, ó. Aí sim, hein? Tem mais lá em cima, mais do outro lado. É assim que funciona. Assim que a gente tem um criativo apurado. Assim que você desenvolve o seu criativo. E eu desenvolvo muito anotando. Quando vem a ideia, você tem que anotar. E uma diferença que eu tenho, que isso me dá uma vontade, não, me dá uma vantagem competitiva absurda. E eu vou falar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu conto para vocês. Pessoal, por favor, mais uma vez, para quem está chegando, vocês patrocinam essa live. Então chega de preguiça, senta o dedo nesse coração aí, encaminha esse conteúdo, tem um avião aqui embaixo também, encaminha esse conteúdo para quem está precisando, para quem está buscando recolocação, para quem está querendo se desenvolver, para quem está querendo entrar na indústria, para quem está querendo alcançar alta performance. Vamos lá, a hora é agora. E hoje o oponente, eu já vou pegar pesado aqui, o oponente é chamado o oponente destruidor de sonhos. Esse oponente, ele pode destruir a sua vida, literalmente, porque esse oponente, ele é a atitude. Atitude. Se você não tem atitude na vida, você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Então eu tô pedindo para vocês terem atitude nesse momento. Vamos lá, senta o dedo no coração, compartilha esse conteúdo que eu vou engatar aqui já a pancada do Propagandista SA. Beleza? Então, como a gente já conversou, a gente está vindo de uma bateria de combates. Eu estou pegando os principais oponentes, tudo que está neutralizando o seu potencial para entrar na indústria, e eu estou te passando aqui todas as pílulas, todos os remédios para você ficar esperto, para você ficar esperta e parar de perder seu tempo com coisa que realmente não precisa. Eu tô te dando aqui foco e tô te dando um mapa, um método totalmente validado para você alcançar seus resultados em curto espaço de tempo. Esse é o diferencial do Propagandista SA. Se você não sabe qual o diferencial do nosso perfil, eu estou te falando agora. Aqui o papo é reto, é aplicação, é conteúdo 100% prático. Tudo que você vai aprender aqui hoje, você já pode aplicar e deve de maneira imediata. Vamos lá, já pegaram papel e caneta? E eu vou começar contando uma história, tá? Que talvez alguns
aqui já conheçam, mas é uma parábola muito interessante, tá? Certo dia, um pesquisador, ele estava margeando um lago e viu um senhor pescando, o senhor lá com a varinha de bambu pescando na lagoa. E esse pesquisador, ele estava ali observando, avaliando tudo que estava acontecendo ao seu redor e viu que o pescador ele estava pegando muito peixe mesmo. Ele era um bom pescador. Só que esse pescador, quando ele pegava peixe grande, peixe acima de, sei lá, de 2, 3 quilos, ele soltava. E ninguém entendia, né? Poxa, o cara pegou um peixão ali, em vez de comemorar, ele estava tirando o peixe do anzol e soltando, devolvendo para a lagoa. E quando era peixinho, peixe pequeno, ele guardava dentro da sacolinha dele. E o pesquisador ficou com aquela coisa na cabeça. Falou, poxa, esse senhor, por que será que ele está fazendo isso? Será que ele está vendo que está na Piracema, mas Piracema você tem que pegar peixe acima de um determinado tamanho? E ficou observando. E novamente o pescador, toda vez que pegava peixe grande, ele soltava, ele devolvia o peixe. E quando era peixinho, ele guardava na caixinha de isopor dele. E continuou assim por um bom tempo. Continuou assim por um bom tempo. Aí o pesquisador não aguentou de curiosidade, chegou perto do pescador e comentou: ô meu senhor, desculpa, estou observando aqui, estou vendo que você pesca muito bem. Essa varinha sua parece varinha mágica, que está vindo muito peixe grande e tô com uma dúvida. Você pode me responder? Aí o senhor olhou para ele, sim. Qual que é o problema? Posso? Qual que é o problema? Que eu tô vendo que você tá pegando um peixe grande, grande mesmo, e tá soltando. O que que tá acontecendo? Aí o pescador respondeu, olhou para ele, respondeu, falou: ah, meu filho, é porque lá em casa, sabe, a gente não tem muito recurso, não, a gente é meio pobre, e a minha frigideira, ela não cabe peixe grande, ela só cabe peixe pequenininho. Ela só cabe peixe pequenininho. Então, para quem pegou essa parábola, eu já dei aqui um reczinho que você pode levar para o resto da vida. Para o resto da vida. E acontece isso é muito comum. Eu fui criado em um ambiente para pegar somente peixinho pequenininho, porque a minha família é de origem muito humilde, eu já contei isso aqui. Eu fui criado e meu círculo social são de pessoas extremamente humildes. E a minha frigideira era para ser uma frigideira muito pequena mesmo. Muito pequena. Quantas vezes eu via peixão, aqueles peixão mesmo passando e eu falava, cara, isso não é para mim. Quantas vezes eu olhava um apartamento que era dos meus sonhos, aqui em Belo Horizonte, eu falava, caramba, nunca que eu vou conseguir ter uma coisa dessa. Quantas vezes eu olhava para o carro das pessoas e eu falava, caramba, isso aí não é para mim. E isso foi modelando o meu cérebro. E ele começou a criar bloqueios. Porque meu pai me ensinou que eu não deveria andar com pessoas que tinham dinheiro, não por maldade, mas por querer preservar a minha integridade, por querer que eu não fosse, talvez, repelido por ser uma pessoa de origem simples. E para querer andar com pessoas ricas, para quê, meu filho? Eles vão te humilhar, você não vai ter condições de conviver com esse tipo de pessoas, eles são muito metidos. E eu fui criado assim, na boa. Eu fui criado assim. E para mim não tinha outra frigideira. Assim como esse pescador devolvia peixes grandes, eu também não tinha nenhuma objetivo de pegar um peixe grande. Nenhum. Só que eu fui me desenvolvendo, fui estudando, fui avançando, destruindo camadas, porque
eu comecei a dar um passinho de cada vez. Gente, o que eu tô te falando é muito sincero, eu tô te falando de coração. Eu me formei no segundo grau, sempre estudei em escola pública. Sempre estudei em escola pública. Eu me formei no segundo grau. Para mim, o ensino médio era o teto. Juro para vocês. Para mim, o ensino médio era o teto. Eu falei, poxa, agora que eu tenho ensino médio, eu estou alfabetizado, entre aspas, né, que a gente sempre está evoluindo. Eu estou alfabetizado, para mim, não precisa de mais nada. Agora eu posso ficar na vida boa, porque eu tenho um ensino médio. Olha a mentalidade, olha a mentalidade, olha a mentalidade. Porque eu tinha amigos com esse perfil. Eu fui criado assim, era oba-oba, era, pô, vão pra praia, vão pra festa, vão pra balada. Ah, mas e o estudo? Ah, deixa, no dia da prova a gente estuda. E foi assim. E quando eu entrei na faculdade, não foi diferente. O meu modelo mental estava formado. E aonde que eu fui descobrir esse novo modelo mental? Sem demagogia nenhuma, andando com pessoas de alta performance. Porque essas pessoas me puxaram para um próximo nível, literalmente. Literalmente. E eu vou dar um exemplo aqui, talvez uma analogia muito fora aqui também. Vamos, faz de conta que eu estou num time de futebol. E eu não gosto de treinar, não gosto de correr. Eu queria só ficar na torcida batendo palma porque é muito mais cômodo. Você não tem que pagar o preço de se dedicar, você não tem que pagar o preço de uma alimentação regrada, você não tem que pagar o preço de dormir na hora certa, você não tem que pagar o preço de abrir mão de família, de festas. Para quê? Para se dedicar à sua carreira de atleta. Não, é melhor você ficar na arquibancada, é muito mais cômodo você ficar na arquibancada, fica ali 2 horas durante o jogo, batendo palma, xingando, criticando, e acaba o jogo, você vai para casa e tá tudo bem. Esquece. Mas o atleta que está lá dentro do campo, às vezes ele perde o jogo, ele fica com aquilo martelando na cabeça. Ele fala, caramba, eu errei um gol. Talvez, sei lá, eu fiz um gol contra e aquilo fica martelando na cabeça dele. Porque ele está num outro nível, totalmente diferente. Totalmente. A frequência que ele tem de alta performance está muito fora com a sua de torcedor. E para que você está falando isso, Alisson? Porque a minha frigideira era muito pequena, e eu fui forçado por pessoas que me desenvolveram. Talvez, sei lá, essas pessoas não sabiam do poder que eles estavam. Eu era a pólvora e essas pessoas eram a faísca que fez com que eu alcançasse algumas camadas, eu fosse para o próximo nível. E quando você expande, quando você chega, quando você amplia o horizonte, você olha para trás e não dá mais para esquecer do que você já viu. Aí você começa falando, caramba, eu já vi aquilo, então eu sei que existe. Você vai ampliando o horizonte. E para mim, que eu sou de família muito simples, o horizonte dos meus pais era um horizonte bem pequenininho. Não porque eles não tiveram acesso à informação, mas por ser uma família bem conservadora. Talvez você esteja se identificando com o que eu estou falando. É uma família conservadora, tradicional. A minha esposa, ela é do interior. Os pais têm um modelo muito parecido porque eles falam que a vida é difícil, que você, para ganhar dinheiro, você tem que trabalhar para alguém durante o ano e ficar só ali. Você não pode buscar coisas novas porque é um risco. Tem muita gente aí desempregada e você cria esse modelo mental e fica com aquilo na cabeça. 40, 40, 40, né? Você trabalha 40 anos para alguém durante uma jornada de 40 horas semanais e vai se aposentar ganhando 40% de um salário. É a pura realidade. Esse
essa é a realidade. Essa é a realidade. Só que quando eu fui me desenvolvendo na minha carreira profissional, mais uma vez, eu não planejei minha carreira. Eu não tinha ninguém para falar o que eu estou falando com vocês hoje. Então vocês têm um baita diferencial competitivo, tá? Tem um baita diferencial competitivo. Então, quando eu vi tudo isso, eu fui me desenvolvendo, as pessoas foram me puxando. Para vocês terem uma ideia, eu quando fui a São Paulo, eu sou de BH. BH é uma região, é uma cidade bem desenvolvida, mas quando eu cheguei em São Paulo, parecia que eu estava, sei lá, em Nova York. Eu tinha mais ou menos 18 anos. Eu olhei aquilo tudo, falei, caramba, isso não existe. E o que acontece quando você vê aquilo? Você não esquece mais. Não tem como você desver, nem sei se existe essa palavra, mas quando você enxerga, não tem como você apertar um botão aqui, eu quero cancelar essa imagem que eu tinha. Então você vai ampliando. E eu fui para São Paulo e eu comecei a olhar aqueles prédios ali na Avenida Paulista. Eu falei, caramba, ali só trabalha gente chique. Eu vi aquelas pessoas de terno, gravata, alguns puxando a pastinha de rodinha, e eu falei, que isso? Essas pessoas devem ganhar muito dinheiro, essas pessoas são muito bem-sucedidas, tá? E assim foi eu ampliando a minha frigideira. É assim que eu fui ampliando a minha frigideira. Alisson, você pega peixão? Poxa, eu tô buscando peixão, mas se entrar peixe pequeno, pô, eu pego, mas tô buscando peixão. É diferente. Hoje eu não tenho mais medo de pegar peixe grande. Hoje eu vou buscar o peixão. Hoje eu sei o que precisa fazer para eu pegar o peixão. Então, quando eu sei o que precisa fazer, aí já vai para outro nível comportamental. Você sai da área de conhecimento. Você sai da área de conhecimento, você precisa desenvolver habilidades. Agora, o principal que eu vou te falar aqui, que é essa live de hoje. Você precisa ter atitude. Você precisa ter atitude. Você tem que sair da inércia e querer buscar aquilo. Tá dando para pegar? Você precisa sair da inércia. Você tem um conhecimento, talvez você tenha as habilidades, mas está faltando a atitude. A atitude nada mais é do que você executar tudo que você já aprendeu, tudo que você está aprendendo aqui. Então não adianta, mais uma vez, que eu falo aqui muito, você vai ficar com obesidade mental, você vai ficar com obesidade mórbida mental, porque sai dessa live, você vai para outra, e vai pegando, vai se desenvolvendo, beleza. Tá? Só que você vai se desenvolvendo e você vai começar a entrar em confusão, seu cérebro vai entrar em confusão porque cada pessoa tem uma linha de raciocínio. Cada pessoa que você está buscando informação tem um modelo. Por quê? Porque funcionou para ela. Então não tem o certo nem o errado. Se você tem identificação comigo, show, muito obrigado, agradeço a sua confiança, mas se você não tem identificação comigo, você não tem conexão com o que eu estou falando, com essa história, ou então talvez você não veja, não tenha segurança do que eu estou falando, por favor, obrigado, mas você pode sair dessa live e não precisa mais voltar. Mas o que eu estou falando para vocês aqui, se está fazendo sentido, cara, coloca em prática agora, acabou a aula, sai daqui, anota tudo e já vai colocando em prática. Porque eu tenho certeza absoluta, que você vai chegar, se não chegar no seu objetivo que é entrar na indústria, você vai se aproximar muito, muito mesmo, aplicando o que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Eu parei aqui falando que para você ter atitude, você tem que ver novos horizontes. Você tem que enxergar. Da mesma forma que eu olhava para os prédios aqui Hoje, graças a Deus, eu moro... Olha só que coincidência. Eu moro aonde eu olhava para aqueles prédios imponentes. Eu falava, caramba, eu nunca vou conseguir. Eu falava isso quando eu tinha 18, 19 anos.
estava em transição da faculdade, do ensino médio para a faculdade, e eu passava aqui nessa região de Belo Horizonte falando, caramba, isso não é para mim. Minha frigideira é pequenininha. Só que hoje eu moro aonde tinha os prédios gigantes. Olha só como que acontece, tá? Porque eu fui me desenvolvendo. E eu coloquei isso como um objetivo para mim. Porque era meu sonho e eu consegui realizar. E quando você consegue realizar um sonho, você tem que ir buscando outros, você tem que ir ampliando, tá? E eu sou uma pessoa muito sonhadora, graças a Deus. Só que você sonhar apenas vai ser um sonho. Quando você pega o seu sonho e coloca num pedacinho de papel desse aqui que seja e prega ele em algum lugar, ele vira uma meta. Ele vira um objetivo. Ele vira um alvo. E quando esse alvo chega, você tem que ter a frequência para buscar ele. Tem que ter a frequência, tá? Então, quero te falar o seguinte. Eu saí de uma camada pequena, de uma frigideira pequenininha e fui pegando uma frigideira média, uma frigideira um pouco maior, depois peguei uma frigideira antiaderente. Aí você vai passando, você vai evoluindo. É como se fosse uma escada, só que essa escada é essa escada da vida, tá? E ninguém sabe a hora que essa escada vai chegar um momento e vai falar, ô Alisson, deixa eu te falar uma coisa, a sua escada, ela termina aqui, você fez um papel bem legal, mas você vai ter que ir pro outro nível. Agora é um nível espiritual. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E muita gente tem isso como um bloqueio. Porque, mais uma vez, não é culpa sua. Não é culpa sua. Não é culpa sua. Você foi modelado para ter essa mentalidade, para ser mediano. Para ser mediano. Não é culpa sua. Só que eu não tive ninguém para falar isso comigo. Eu aprendi da pior maneira. Eu aprendi na dor. Eu gastei muito dinheiro, muito treinamento. E quando eu vi que treinamento me levava para um nível acima, aí que eu ia gastar mais dinheiro mesmo, porque eu falei, poxa, as pessoas que eu quero me tornar estão nesse nível, eu estou um pouquinho abaixo. Então eu tenho que tentar alcançá-las. Só que quando eu tentava alcançá-las, ela ia para cima, como a caça ao cão e o gato, né? Eu era o cão tentando pegar o gato, mas só que o gato já tinha mais habilidades, ele ia para um próximo nível. E o que eu percebia é quando o gato era gordo, o gato não fazia nada pejorativo, mas quando o gato não tinha a flexibilidade, eu alcançava ele, porque ele não tinha atitude. Ele era treinado, mas era treinado nos mesmos treinamentos, na mesma imersão que eu ia, no mesmo masterclass, só que ele não tinha resultados. E quando o grupo do masterclass perguntava para ele, falou, pô, o que está faltando? Eu acho que está faltando isso, está faltando aquilo, e sempre era comportamento de atitude. Era sempre a falta de atitude. E quando eu aprendi isso, eu virei um executor. Então, tudo que eu tenho de ideia, vocês sabem que eu já anoto aqui, esse conteúdo, ele é todo feito sem referências, então é focado na prática. Alisson, mas é a referência que você mostra? Pô, eu leio livro pra cacete. Se você entrar dentro do Academy, eu posso te dar a relação lá de livros que eu me desenvolvi, tá? Mas é o seguinte, o medo, ele é inato. Quem não sabe o que é inato, você já nasce com medo, tá? Isso é científico. Porque o cérebro, ele quer preservar o seu DNA. Tanto é que já foi feito um estudo científico aí, que a criança, sem nunca ter visto uma cobra, ela sabe que aquilo pode ser letal para ela. Ela sabe que aquilo pode ser mortal. Uma criança, sem nunca ter visto uma cobra, um bebê, ele sabe que aquilo ali pode colocar a vida dela
em risco. Olha só que impressionante, que impressionante, impressionante. Então, o cérebro ele já tem o medo enraizado, está no DNA, mas esse medo é no instinto de sobrevivência. Sobrevivência. Agora existe outro medo. Caramba, hoje eu estou falando brá. Existe outro medo, o medo paralisante. E esse medo paralisante, ele é comportamental. Ele é comportamental. Ele não te deixa avançar. Por quê? Porque você tem mais medo de perder do que medo de ganhar. Anota isso aí. Você tem mais medo de perder do que de ganhar. Simples assim. E como que você desbloqueia esse medo? Como que você desbloqueia essa paralisia? Você vai ter que enfrentar ela. Não queria te falar, mas você vai ter que enfrentar. Alisson, eu não gosto de falar em público. A melhor forma de você se desenvolver é começando a falar em público. Alisson, eu não gosto de falar, não sei fazer live. A melhor forma de você se desenvolver é começar fazendo, porque isso você vai criar uma disciplina, você vai criar uma rotina. E quando você começa a criar uma rotina, a gente já falou isso no combate anterior, quando você tem uma disciplina, ninguém te segura. Ninguém te segura. O seu cérebro entende que aquilo ali é necessário. Então ele vai começar a processar. E se você não fizer, você vai ficar com peso na consciência, tamanho do mundo. Quem executa sabe o que eu estou falando. Quem executa sabe o que eu estou falando. Então, pega seu medo, se ele for um medo inato, que você já nasceu, calma, esse medo aí acaba que a gente não tem muito controle. Agora, se for um medo paralisante, esse medo é comportamental e você consegue desenvolver ele tendo atitude, tá? Então, a atitude nada mais é do que executar tudo que você já aprendeu. A atitude é você colocar o plano de ação para funcionar. E quando você começa a ter o plano de ação rodando, você vai começar a ter métricas e indicadores para saber se o que você está fazendo está te levando mais próximo ou está te afastando do seu objetivo. Está te afastando do seu objetivo. Deixa eu pegar aqui. Eu anotei uma coisa aqui. Uma série muito legal na Netflix está rolando agora. É o Last Dance, do Michael Jordan. Ele mostra os bastidores de um super campeão. E ele vai te mostrar o passo a passo de tudo que ele passou, do tanto de porrada que ele ganhou, da mentalidade que ele teve. Quando ele, às vezes ele pensava até em desistir. Ele passou por um monte de desafio, porém virou o que ele é hoje. E se ele tivesse desanimado, se ele tivesse feito alguma coisa que talvez uma pessoa falou que ele não era bom, ele não seria o Michael Jordan. Então depois é uma referência, tá lá no Netflix, chama Last Dance. É mandatório para você se você quer ter uma mentalidade de campeão, você precisa ter esse tipo de informação também, tá? Então, a atitude ela vem do cérebro. O cérebro, ele manda você processar e você vai lá e executa. Isso também a gente chama de mindset, que é a mentalidade de campeão, de vencedor. Você vai começar a executar numa frequência tão alta que quando você olhar para trás, você vai falar, caramba, eu não acredito que eu andava nessa frequência baixinha. Eu não acredito que eu tinha aquela frigideira. E se te derem uma frigideira pequenininha, rapidinho você vai expandir ela e vai virar uma frigideira no patamar que você está. Você pode perder a sua frigideira hoje. Se te derem uma pequenininha, você vai expandir ela. Tenho certeza absoluta, tá? Então eu vou te dar uma tarefa aqui agora. Vou te dar uma tarefa. Para você que está com papel e caneta na mão, parabéns. Você já mostra que é uma pessoa de atitude, você já é diferenciada. Então, pega essa tarefa que eu vou te dar, que isso vai
te ajudar bastante para você gastar energia no que realmente importa. Faça uma lista com uma relação. Posso falar? Todo mundo conectado? Beleza. Faça uma relação, uma lista com 10 pontos fortes do seu perfil profissional. 10 pontos fortes do seu perfil profissional. Você vai listar: ah, Alisson, eu sou um profissional que entrega, beleza, coloca isso aí, você entrega resultados. Ah, Alisson, eu sou um profissional comprometido, então coloca isso aí. Ah, Alisson, eu sou um profissional multidisciplinar, coloca isso aí também. Tem que ser ponto forte. Quando você fecha o olho, você sabe que você dá conta. Em que você é bom, em que você é diferente. Qual o seu ponto forte? Ah, Alisson, não sei. Então, vira para sua mãe, vira para sua irmã, vira para alguém que você tem próximo. Se não tiver ninguém por causa da quarentena, liga para alguém e fala: ô fulano, tudo bom? O que você acha que é o meu ponto forte? E essa pessoa vai te falar. Tá? Eu recomendo que seja pelo menos 10. 10. Tá? Depois você organiza qual tem maior peso, qual tem maior relevância, mas coloque pelo menos 10 aí. E uma vez que você tem o seu ponto forte estabelecido, você vai fazer uma relação dos seus pontos fracos. Alisson, isso é matriz SWOT? Não, caralho. Presta atenção no que eu estou te falando. Faz uma relação dos seus pontos fracos agora. Porque o seu ponto fraco talvez seja uma coisa que esteja impedindo você de avançar. Mas o seu ponto forte é o que vai fazer você chegar no seu objetivo. Deu para pegar? Deu para pegar? E agora que você já sabe o seu ponto forte, que você vai focar nele, você vai falar que é o seu talento, que você sabe fazer como ninguém, e você vai começar a desenvolver isso mais do que ninguém, você vai ser o número 1 nesse ponto forte, número 1 do Brasil, do mundo. Coloca isso como meta, fala: eu quero ser o cara mais brabo nessa minha competência, no que eu sou bom, tá? E para que você tem o ponto fraco? Para você se conhecer, para você saber em que talvez você precisa se desenvolver um pouco. Porque não existe o que a gente chama da roda da vida lá, do perfil comportamental. Não existe ninguém que é bom em tudo. Se existir, porra, esse cara é Deus, na boa. Eu só conheço isso. Esse cara é Deus. E agora você vai colocar o que está te travando. Faça uma relação com 10 coisas que estejam te afastando do seu objetivo. 10 coisas que estejam te afastando do seu objetivo. E depois você vai fazer o inverso. 10 coisas que te aproximam do seu objetivo. É diferente, tá? Aqui a gente está falando já de produtividade, de disciplina, de talvez alguma coisa que você esteja gastando muito tempo em um momento de lazer, em um momento, sei lá, de distração, em rede social, tá? Então isso pode te afastar do seu objetivo, tá? Agora, se você está aqui no Academy, você está estudando, você está se desenvolvendo, isso é um ponto positivo que você tem que concentrar e considerar, tá? E para finalizar, faça uma relação com 10 coisas que você tem medo, 10 coisas no ambiente corporativo, tá? No ambiente profissional. Você tem medo de quê? Ah, eu tenho medo de falar com o diretor. E você vai colocar esse medo. Ah, eu tenho medo de falar em público. Esse é muito comum. Ah, eu tenho medo de participar de um processo que eu tenho medo de dinâmica. Aí você vai colocar isso aí. Tá? E o seu medo você vai ter que enfrentar. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Você vai ter que enfrentar esse medo. E geralmente o primeiro, quando você lembra,
é o que está te neutralizando, o que está te atrapalhando ter atitude. Por quê? Porque você liga demais para a opinião dos outros. Simples assim. Se você não ligasse para a opinião das pessoas, você executaria. Tá? Então anota o que eu vou te falar aí. Anota agora o que eu vou te falar. Isso aqui foi um divisor de águas para mim também. O dia que eu aprendi. Anota aí. Se você souber que o que você está querendo não tem chance de dar errado, o que você faria? Não tem chance de dar errado. O que você faria hoje? Não tem chance de dar errado. Por exemplo, eu quero entrar na indústria, mas eu não sei como que eu vou me portar com o gerente. Cara, não tem como dar errado. Tira o medo, tira fora tudo que está dando errado. O que você faria hoje? Não está dando errado nada. Tudo vai dar certo. O que você começaria a fazer agora, já que tudo vai dar certo? Tá? E isso vira a chave mesmo, viu? Se tudo começar a dar certo, o que você começaria a fazer agora? Qual seria o seu sonho? Entendeu? E eu aprendi uma coisa, que quando você tá no controle, só depende de você. Então é por isso que eu executo pra cacete. Eu tô no controle e eu executo mesmo. Tá? Se eu tenho uma ideia, eu anoto ela no post-it e já coloco em prática. Tá? Porque, mais uma vez, eu não sei quando eu vou ser convidado para ir para outra atmosfera espiritual. Então, se você tiver disciplina, se você estiver executando, você vai ter um resultado muito fácil, muito rápido. Tá? Se você estiver executando. Tá? E se você tiver com medo, tiver com receio, lembre-se, o que de pior vai acontecer comigo se der errado? Pô, talvez as pessoas vão rir, as pessoas vão falar que a indústria é fechada mesmo, ha, 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 ha. Porra, geralmente quem fala isso não tem resultado em nada na vida, tá? Mas essas pessoas ela fala e você acaba absorvendo. Eu sei disso, eu sei. Porque eu também já absorvi muita coisa. Então começa a pensar qual o pior cenário se tudo der errado, se tudo der errado. Eu não conseguir entrar na indústria, eu ficar em transição de carreira, eu vou ter que, sei lá, vou vender meu apartamento, vender minha casa, vou ter que morar com os meus pais, eu vou ter que pedir ajuda. E você vai começar a ver e falar, pô, se tudo der errado mesmo, talvez você não teve atitude nem para fazer dar certo. Porque se você tiver o conhecimento você já tem, talvez você já tenha um ensino superior, provavelmente todo mundo que está aqui nessa live já tem uma formação, então já está alinhado. Se você já tem um currículo, então já está alinhado. Se você já tem um perfil no LinkedIn, você já vai começar a ir para cima. Caramba! Só que o peso do medo, ele te suga e você não vai fazer nada. Você vai travar e você vai deixar a oportunidade ir embora e sua frigideira vai ficar pequenininha, tá? Então, é isso, pessoal. E uma última frase é: a sua atitude determina a sua altitude. Valeu? Então foi isso. Aí sim, hein? Terça-feira de boa, suave. Valeu? Se gostou, deixa um joia. Se não gostou, obrigado também. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou falando o que funcionou para mim e eu aprendi com quem realmente já tem resultados. Tá? Eu aprendi com quem realmente já tem resultados. E hoje eu estou no resultado que na indústria, na posição, é muito raro ter alguém com o resultado que eu tenho. Simples assim. Simples assim, tá? E aqui no Propagandista também, vocês vão me desculpar, mas vou falar com vocês, hein? O couro tá comendo, o couro tá comendo. Valeu, Dani. A Dani tá aqui, a Dani tá aí na luta. Valeu, Dani, obrigado. Já tá no Academy. Aí sim. O Edson tá aqui também. Fátima, obrigado, pessoal. Vocês
vocês são realmente diferenciados. Vou colocar aqui. Valeu? Então hoje uma live um pouco mais curta, um combate um pouco mais conciso, mas é comportamental. É comportamental. E amanhã a gente volta. Amanhã eu vou, não sei se eu falo, posso falar que amanhã vai ser brabo. Amanhã a gente vai desvendar um case ao vivo. Então, pega papel e caneta que amanhã a gente vai quebrar um case no meio. Valeu, pessoal. Obrigado, boa noite e até amanhã então. Até mais, tchau, tchau.